Bom, então aqui pra gente começar o sombreamento, preenchimento aqui colorido, antes da gente começar, eu vou apagar um pouco esse traço feito com lápis grafite, para ele não ficar aparecendo, até porque são materiais diferentes. A gente não vai trabalhar com grafite aqui, vai ser com lápis de cor. Então esse excesso de grafite aqui pode atrapalhar na hora de fazer o preenchimento. Eu vou usar essa borracha limpa-tipos, e você pode usar qualquer borracha que você tiver macia, passando leve aí para não apagar tudo, só tirar um pouco do excesso mesmo, igual aqui, ó. Eu vou passando leve e vou tirando conforme eu vejo que dá para tirar sem apagar totalmente. Bom, é isso. Vamos então começar o preenchimento dentro do olho aí. Bom, então aqui começando pelo preto, né, da parte da íris aqui, da pupila. Eu vou primeiro separar esses brilhinhos que eu vejo, pra gente pintar em volta deles. Aqui eu tenho que aplicar uma certa força na mão, para ele pegar o pigmento assim no tom máximo, porque se eu passar meio fraco vai ficar meio falhado. E o lápis de cor nesse ponto é diferente do grafite, porque o grafite, mesmo que você não aplica com uma força assim mais na mão, quando você passa o pincel você espalha e consegue deixar o preenchimento bem uniforme. Aqui não tem como espalhar, a composição dele é diferente. Então você já tem que trabalhar já com cuidado, para aquilo que você fez com lápis já vai ficar daquele jeito, vai ficar pronto. Não tem como ficar indo e vindo, mexendo, modificando e melhorando depois. Aqui em volta da pupila, eu vou fazendo com cuidado, para não ficar tão certinho assim, tão definida a borda, e ao mesmo tempo ir mantendo a forma redonda, né? Se eu fizer muito certinho, muito seco a borda, fica meio artificial. Vou apontar um pouco o lápis para ele ficar mais preciso e fazer em volta desses brilhinhos aí. Tá aí então pintada a pupila. Vamos começar a trabalhar um pouco também essa sombra aqui em cima, pra gente ir puxando essa textura da íris. Aqui eu vejo uns pelinhos claros ali invadindo a parte interna da íris. Então eu já vou fazendo esse aspecto de pelos para eu ir preenchendo entre eles daqui para baixo. Vou fazendo um fundo mesmo com preto, bem clarinho, mas é para ir escurecendo mesmo, depois a gente vem trabalhando com a cor. Aqui eu já vou separar o brilho também. Aqui em cima já vai ficando bem preto, então eu já vou fazendo bem escurão mesmo. Vou tentar passar o pincel nessa parte mais porosa, para ver como que fica, se dá algum efeito aí. Praticamente não muda. Aqui onde está mais claro ele já espalha um pouquinho, tá vendo? Mas não vai surtir tanto efeito assim. Vamos trabalhar agora um pouco essa textura da parte de baixo que tem aqui assim. Eu vou escolher um marrom aqui.
Vou fazer com esse chocolate aqui, ó. Pra fazer mais uma sombra mesmo, marcando a textura para depois a gente vir colorindo, escurecendo, enfim. Essa parte é bem complicadinha, a gente não vai conseguir fazer idêntico ao que a gente tem aqui dentro. Quer ver, ó? São detalhes, ranhuras, texturas bem complexas que eu vou tentando fazer mais ou menos parecido no desenho. Vamos lá. Aqui eu vou só enxergando manchas mesmo, tentando observar cada detalhezinho desse e tentar reproduzir eles. Não esquento muito se eles não ficar idênticos. É mais pra gente copiar mais ou menos a ideia que tem aqui nessa textura. Com o preto eu já posso aplicar um pouco mais de profundidade em algumas partes dessas mais escuras. Então repara que eu me preocupo primeiro só com as sombras, as formas e as sombras. Eu não estou me preocupando muito com as cores por enquanto. Então estou usando um cinza meio amarronzado ali para fazer as sombras. O preto também, e assim a gente vai definindo a textura, os detalhes, sem se preocupar muito com as cores. É claro que aqui eu não estou trabalhando com a força máxima do lápis aqui na mão, para sobrar um pouquinho de textura no papel, para depois ele aceitar que a gente trabalhe camadas de cores por cima. Aqui é bom manter o lápis com a ponta bem fina, bem apontado, para a gente ter mais precisão. E é um cuidado minucioso, né, de paciência mesmo e atenção. Olhando esses detalhes aqui de perto, na foto de referência, eu vejo eles como se fosse 3D. Eu imagino as formas que eles têm. Só para você ter uma ideia, ó, eu vou aproximar aqui a imagem. Ó, tá vendo que tem umas ranhurinhas mais escuras com uma sombra, ou seja, a luz está vindo aqui, ó, de cima. E sendo assim, nessa direção, a parte de cá fica iluminada e o oposto ali fica escuro. E essas ranhuras, como se fossem saliências, como se fossem detalhes em relevo ali. E então a parte mais baixa fica mais escura. Então eu vou imaginando isso quando eu estou desenhando. Então a parte que está mais escura eu vou fazendo aquele contorninho, puxando uma sombrinha, para dando esse aspecto de textura mesmo.
Por via das dúvidas, é bom trabalhar com tom não tão escuro assim, para você ir definindo as formas e as sombras. E se for preciso, volta com o preto retocando. Só usa o preto quando você tem certeza que não vai ficar escuro demais e que você vai acertar o tom ali de primeira. Bom, nessa parte, galera, antes da gente dar sequência à textura desse lado, esse pequeno pedaço aqui, eu vou ter que fazer uma mecha de cabelo que eu vejo bem passando por cima aqui da íris, porque como eu vou trabalhar com a nanquim, se eu aplicar várias camadas de lápis de cor, ele acaba ficando muito encerado e não aceita mais nem a tinta direito por cima. Então, eu já vou fazer para não ter erro e já ficar marcado aí esses detalhes aí, esse detalhe aí da mecha. Aqui eu vou usar essa nanquim Faber-Castell 0.2. Aqui eu tenho que fazer um movimento antes com a minha mão para ver onde vai passar o traço, para eu não fazer aquele traço travado assim e estranho. Tem que ser um traço fluido, contínuo. Depois que eu passei algumas vezes mais fininho assim, para ter noção, eu vou passando um pouquinho mais... Na primeira vez eu passei mais rápido, agora eu vou passando um pouquinho mais forte e mais lento, para pegar mais pigmento ali, pegar mais tinta e ficar um traço mais definido.
Essa parte de cima, a gente pode passar um pouquinho já do lápis para ir fechando um pouco esse espaço branco que ficou entre os fios. Já que na referência eu não vejo entre os fios um vazado assim com brilho. Agora sim já dá pra gente continuar o trabalho de textura desse lado. Bom, agora a gente já fez todo esse preenchimento aí de texturas. Vamos ir trabalhando então um pouco das cores. Bom, antes da gente ir para o detalhe das cores, quero mostrar aqui um detalhe que eu acabei deixando passar, não expliquei direito, sobre esses fios que a gente fez da mecha aqui passando por cima da íris. Você viu que eu passei tentando deixar o começo e o fim do traço fino e fino, tá vendo? Para isso a gente tem que fazer assim, ó. Ainda mais com caneta que não tem como apagar, você tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Se for preciso, treina num papel separado para você fazer no desenho já da forma correta. O que acontece? Você tem que passar a caneta com movimento contínuo. Você vem com a mão de cima, toca no papel e levanta, como se fosse assim, ó. Ó, vem de cima, toca no papel e levanta, ó. Tá vendo? Dessa forma, você tem o começo e o fim fino. Se você coloca a caneta e puxa, ele vai dar um ponto grosso, tá vendo? Então, o ideal é vir de cima, toca e levanta, ó. É um movimento meio pendular, tá vendo? Então, é bom você sempre ir girando a folha que você está desenhando para pegar uma posição mais natural para sua mão. Aqui para mim, esse movimento é um pouco mais complicado do que se eu fizesse, por exemplo, assim. Assim, ó, a mão tem um pouco mais de naturalidade, o movimento do braço. E outra, eu movimento o antebraço todo. Eu não movimento só a munheca, eu movimento o antebraço todo, tentando deixar um traço bem contínuo, ok? Bom, para a parte interna nós vamos usar o canela. Vou deixar ele separado aqui. O chocolate também para fazer algumas sombras, alguns detalhes ali. Esse aqui é o marrom escuro. Bom, acho que talvez a gente use um pouquinho ali. O ocre é muito amarelo, acho que não vai ser preciso. Marrom terra, esse sim a gente vai usar, porque ele já vai dando um tom mais mel, tá vendo? Entre esses dois, ó, a gente já consegue construir no tom desse olho aí. O Bordeaux também a gente pode usar em algumas coisas ali, para dar um tom um pouquinho mais avermelhado em algumas partes. Marrom telha, esse é interessante. Então acho que eu vou tirar o Bordeaux, deixar o marrom telha. E o marrom comum, esse já é interessante porque ele tem um pigmento bem forte, tá vendo? Ele pega bastante. Então vou usar esses tons de marrom aqui, que é o marrom comum
marrom telha, marrom terra e o canela. E os dois escuros, né? Chocolate e marrom escuro. Então essas são as cores que a gente vai usar agora. Acabei de apontar todos esses lápis, para a gente ter mais precisão. Usei um apontador de manivela da marca Derwent, porque ele deixa a ponta mais longa, tá vendo? Se a gente aponta com um apontador normal, além de quebrar muito a ponta, ele fica com uma ponta mais curtinha, parecida com esse daqui, ó. Tá vendo? Então, ó, esses daqui, ó, fica com a ponta mais longa, a minha também mais longa, e isso é bom pra gente. Vou começar a construir o tom aqui com o marrom comum, essa parte que é bem escura. Como eu já fiz todo o trabalho de textura, de detalhes com o preto e o chocolate, aqui eu não vou me preocupar com isso, eu vou só pintando mesmo para dar a pigmentação aí da cor. É claro que acompanhando o que eu fiz antes, né? Repara que vai ficando escuro, mas ao mesmo tempo tem um pouco de cor ali. Para construir esse tom nessa parte mais clara da textura, eu vi que esse marrom comum já não dá muito certo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho mais de sombra com o chocolate, depois eu venho com o tom mais amarelado dos marrom. Eu não posso deixar muitas áreas brancas, com o branco do papel mesmo, tem que sempre ter um pouquinho de sombra ali. Eu só deixo o branco quando é uma textura bem clarinha mesmo, igual eu vejo algumas aqui no meio, com alguns detalhes bem claros. Aí sim eu deixo mais o branco do papel aparecendo. Nesse caso aqui não. Eu vou vir com o canela agora. E vou aplicando aqui dentro, ó. Já aproveito e vou fazendo um fundo meio canela nessa textura mais clara, que é a cor aí do olho. Esse aqui é o marrom terra. Ele também está interessante para a gente ir jogando esse degradê nessas partes mais claras da textura. Esse marrom escuro vai ser interessante para a gente fazer algumas partes aqui de sombra. Que antes disso é bom a gente jogar um tom um pouquinho mais avermelhado dentro desse olho aí. Vou usar o marrom telha.
Vou usar o bege para ir selando um pouco essa textura aqui das partes mais claras. Gosto de fazendo isso para não ficar aquele aspecto poroso, ainda mais nas partes claras, que a gente não passou com muita força o lápis e aí fica aquele aspecto meio rústico. Então quando você passa um lápis bem claro por cima, forçando um pouco, você vai selando, vai tirando aquela porosidade. Sempre que precisar de um tom mais escuro para dar aquela sombra, geralmente o papel ainda aceita algumas camadas de preto. Desse lado aqui mesmo, o processo, fazendo um tomzinho de canela ali com marrom terra, depois a gente vem escurecendo e fechando, né, o sombreamento ali, o preenchimento. Primeiro com canela, agora com marrom terra, fazendo um degradê em cada detalhe desse aí. Como esse tom já é bem presente nessa parte aqui do olho, eu já vou passando em algumas outras regiões também. Vamos tentar jogar um pouquinho mais de sombra em algumas regiões aí, com o chocolate. Marrom escuro agora. Agora vamos trabalhar com marrom comum. Antes disso eu vou passar um pouquinho do marrom terra, pra gente ter um pouquinho de tom vermelho aí também nessa parte. Aliás, marrom telha. O marrom telha ele é mais avermelhado, tá vendo? Então vamos passar ele
para ir construindo esse tom um pouco mais avermelhado também desse lado para ficar parecido com o outro lado aqui. Com o bege, venho aqui nesses detalhes mais claros, para dar aquela finalizada, não ficar um aspecto rústico. Com marrom comum, a gente vai finalizar esse sombreamento da íris aí. Bom, então a gente já finalizou o preenchimento dessa íris. A gente vai ficando por aqui nessa aula, vamos fazer só isso mesmo, senão vai ficar muito longa essa aula. E o próximo passo vai ser a gente fazer o preenchimento dessa parte branca do olho, que na verdade não vai ser bem branca. Se a gente ver aqui na referência, tem esse detalhe com sombras, tem umas veinhas bem sutis ali, meio vermelhas, tem umas sombras mais marrom, meio rosado. Enfim, branco mesmo praticamente não tem nessa parte. Então a gente vai fazer essa sombra e desse canto aqui também. Não sei se dá pra ver aí na imagem. Deixa eu tentar clarear um pouco aqui. Ó, aqui dá pra ver, tá vendo? É bem escuro, mas é um pouco mais claro do que essa parte de cima, por exemplo. Aqui é bem pretão e aqui já é um pouco mais claro. Então a gente vai trabalhar esses dois lados e fazer todo esse detalhe aqui da parte de cima da pálpebra, puxando esses cílios, trabalhando também essa beiradinha da pálpebra aqui embaixo, mais clara, esses fios de cílios, um pouquinho dessa textura da parte também debaixo do olho aqui, ou seja, toda essa parte em volta do olho a gente vai finalizar, deixando o olho todo pronto na próxima aula, tá ok? Então espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui. Eu tô curtindo o processo, eu tô gostando desse papel também, eu achei que o lápis, esse lápis que a gente está usando, que são da Atriz, o Mega Soft, ele pegou bem nesse papel. Como eu disse, eu tô usando o papel um pouquinho mais poroso, não é tão liso, também não é tão granulado, então essa texturinha que ele tem facilitou a gente trabalhar para conseguir chegar nos tons escuros e também ter as cores assim bem vibrantes. Quando você trabalha no papel mais liso, ele acaba ficando meio desbotado, fica mais difícil de pegar o pigmento no papel. Então estou gostando do resultado até aqui. E aqui, ó, só para você ter uma ideia, apagando a luz principal, deixando só a luz de cima ali, deixa eu clarear a imagem aqui, ó, pode ver que o papel ele tem uma texturinha que fica bem evidente com essa luz. E o lápis, ele vai pegando bem nessa textura. Aqui em volta, ó, tem uma texturinha assim meio rústica, porque a gente não trabalhou ainda o preenchimento em volta. Pode ver que aqui dentro eu já deixei bem mais liso, porque a gente aplicou várias camadas até saturar o papel. E essa é uma forma que eu gosto de trabalhar, que é realmente saturando o papel. Só que para saturar você tem que saber do processo, para você trabalhar antes os tons escuros, conforme você viu todo o preenchimento dessa textura. A gente trabalhou as sombras mais escuras, começou com a pupila aqui bem preta, depois veio trabalhando o detalhe da textura, fazendo o degradezinho, as sombras. Ou seja, a gente construiu primeiro as formas, os tons, as sombras, para depois vir aplicando as cores. E depois que a gente aplicou todas as camadas de cores, a gente vem selando com marrom nas partes mais escuras, com bege nas partes mais claras, porque assim, forçando mais, você faz o papel dar aquela alisada, tirar aquele efeito de rústico que tinha ficado antes. Então essa é a forma que eu gosto de trabalhar
com lápis de cor. Então agradeço a todos que têm acompanhado até aqui, você que está assistindo essa aula. E se você ainda não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos, ative o sininho aí também. E a gente se vê na próxima aula, tá ok? Até mais, abraço!